Bendizemos o nome dele, porque a gente acredita que ele é bom. Então, mediante circunstância, a gente está findando o ano aí, mais um ano. Que a gente até o dia 31 a gente agradece a Deus. A gente não sabe como é que vai ser 2026, mas a gente sabe que a mão dele está segurando as nossas mãos, está estendida sobre nossas vidas. Então, não sei a sua expectativa para o culto de hoje, não sei a sua expectativa para 2026, não sei os seus sonhos, não sei os seus projetos. Mas eu entendo que os nossos sonhos eles precisam ser alinhados com a vontade de Deus. Não adianta eu ter um sonho se ele não está alinhado com a vontade de Deus, porque às vezes a gente se acaba se frustrando e a gente acaba, entre aspas, colocando, que o deu errado por culpa de Deus. Não, a gente precisa entender que os nossos sonhos precisam ser alinhados com Deus. Amém? Vamos nesse momento orar, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Te damos graças, Senhor, por essa semana. Te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje. Mesmo mediante esse calor, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Espírito Santo, também te peço, Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, nós não somos perfeitos, mas estamos aqui porque buscamos e adoramos aquele que é perfeito, Senhor. Senhor, estamos aqui porque queremos te adorar em espírito e verdade. Estamos aqui porque sabemos que você é a própria verdade, Senhor. E que a tua verdade venha se revelar, Pai, sobre nossas vidas. Que nós possamos abrir os nossos corações nessa noite para receber aquilo que você já reservou para a gente, Pai. Pai, eu não sei a expectativa do meu irmão, não sei a expectativa daqueles que vão entrar por essas portas, Senhor. Mas eu sei e eu creio que o Senhor há de fazer, o Senhor há de cumprir. Eles acreditando ou não, o Senhor vai cumprir, Senhor. Espírito Santo, venha, Senhor, sobre esse lugar, Pai. Venha sobre esse bairro, sobre uma graça, Senhor. Vem tomar em suas mãos, Senhor, os vizinhos da frente, do lado, de trás. Ó Espírito Santo, que os seus anjos vá, Senhor, sobre cada vida. Pai, eu te peço que por onde, Senhor, esses instrumentos, nossas vozes alcançarem, o seu Espírito Santo possa estar ali, Senhor, movendo sobre esse lugar, Pai. Ó Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é um Deus bom, um Deus justo, um Deus de paz, um Deus de verdade. É isso que nós viemos aqui buscar essa noite, Senhor. Viemos buscar, Senhor, a tua face. Ó Senhor, assim como diz naquele louvor, Pai, nessa noite a gente só quer te adorar, Senhor, só quer te adorar. Ó Espírito Santo, que nós possamos te adorar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Pai. Que nós possamos abrir e rasgar os nossos corações, Senhor. Nossos corações sedentos, tão sedentos, Pai, por Ti, sedentos pela Sua presença. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, venha sobre cada mente nesse lugar, cada vida, Pai. Venha trazendo uma mudança de mentalidade, Senhor, que meus irmãos, eles possam entender, Pai, o porquê que eles estão aqui. O sentido deles estarem aqui não é apenas, Senhor, mais um dia nesse lugar. Não, mas é presenciar a Sua graça, presenciar a Sua glória, presenciar aquilo que você pode fazer, Senhor. Pai, que eles possam entender que eles estão aqui por um único motivo, para adorar o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca nos desampara, aquele que nunca nos solta das nossas mãos, aquele que está sempre, Senhor, com as mãos sobre nossas vidas, guiando o nosso caminhar, nos livrando, Pai, das balas perdidas, nos livrando dos homens maus, nos livrando, Pai, das setas de Satanás. Nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Somente te agradecer, Senhor, somente agradecer. Assim como eu disse no início, que hoje é o último domingo de 2025. Senhor, olha quantos dias se passaram, olha quantos meses se passaram, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos. E mesmo assim você nunca deixou a gente de lado. E mesmo assim você nunca desistiu de nós, Senhor. Pelo contrário, muitas das vezes nós que desistimos, nós que nos desviamos de Ti, Senhor. Pai, mas que nesse momento venha, Pai, trazer uma reflexão de quem você foi, de quem você é em nossas vidas. De quando nós estávamos chorando no nosso quarto, na nossa casa. Que nós possamos, Pai,
possamos colocar em nossa mente quem foi aquele que nos ajudou, que nos estendeu as mãos, que nos levantou, que nos restaurou, que nos transformou. Quantas vezes nós oramos, Senhor, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, por um parente nosso enfermo. Quem foi que veio, quem foi que curou, quem foi que sarou, quem foi que transformou. Quanta coisa, Senhor, você fez, quanta coisa você ainda há de fazer. E às vezes somos injustos, às vezes não entendemos o quanto precisamos te adorar. O quão perfeito você é, Jesus. O quão puro você é. O quão santo você é. Que nós possamos render graças a Ti nessa noite. Nós possamos te adorar, Pai, de todas as formas, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha, Senhor, mover nesse lugar. Que o Seu Espírito Santo venha tocar em cada vida, em cada coração. Ó Espírito Santo, que nós possamos sentir a Tua presença. Que nós possamos sentir e vivenciar cada momento desse culto. Cada momento que o Senhor irá nos usar nessa noite. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha usar o pregador dessa noite. Que o Senhor venha usar a vida dele, aquele que subir aqui em cima para ministrar. Que o Senhor venha usar, Senhor. E aqueles que estão ali embaixo também, que o Senhor venha usar também. Que o Teu Espírito Santo possa vir de uma forma diferente, sobrenatural nessa noite. Ó Espírito Santo, nós repreendemos toda distração, todo espírito de distração, todo espírito de cansaço, todo espírito de tristeza. Repreendemos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse lugar é um lugar santo. É um lugar, Pai, onde a gente adora um Deus vivo, um Deus de verdade, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus de paz. E em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, venha sobre cada vida. Em nome de Jesus, venha transformar, venha curar, venha sarar em cada área financeira, espiritual, sentimental, social, Espírito Santo. Venha em nome de Jesus, Pai, trabalhar em cada área dessa, Senhor, na vida do meu irmão. No nome poderoso de Jesus, que nós possamos te adorar, e te adorar, e te adorar, santo, 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 santo. O quão santo Tu és, o quão digno Tu és, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Santo. Oh Espírito Santo, oh, o Senhor já preparou esse ambiente, Pai. Vem fazer, vem mover, Senhor. Aqui estamos, Pai, pois precisamos de Você, Jesus. Nós não somos nada sem Você, nós não nos movemos, nada acontece se não for da Sua vontade. Ó Espírito Santo, muito obrigado. Venha sobre meu coração, sobre minha mente, que nós possamos te adorar, Senhor, da maneira que Você merece ser adorado. E mesmo a gente não atingindo a maneira que Você merece ser adorado, que nós possamos entregar o nosso total, que nós possamos entregar tudo, tudo. Você merece tudo, Deus. Você merece tudo, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, venha fazer a Sua vontade nesse lugar. Ó Espírito Santo, venha alimentar os Seus filhos, Pai. Oh Senhor, venha batizar, venha curar, venha purificar. No nome poderoso de Jesus, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Santo, Santo, Santo. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Sua presença. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo em nós. Que ao tocar em nós, os nossos sejam alcançados. Que ao tocar em nós nessa noite, os nossos também sejam alcançados por Sua graça, que é forte.
Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei.
algo diferente. Senhor, eu preciso de uma revelação. Senhor, eu preciso algo novo que o Senhor tem para falar para mim pro ano de 2026. Quando na verdade o que nós precisamos mesmo é termos um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Mestre, a nossa vida não é mais a mesma. Nós não precisamos ficar sendo incentivados, impulsionados por novas palavras, por novas revelações. Não. Nós entendemos que aquilo que Ele tem para nós, se renova dia após dia e nos mantém de pé. Aquilo que Ele tem para nós se renova dia após dia e é suficiente. E a gente não é levado por qualquer vento. A gente não é enganado facilmente. Mas tudo isso, quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, que é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso galardão. Ele é suficiente para nós. Tu és suficiente para nós. Nós aguardamos pela sua glória, mais do que suas bênçãos, mais do que destaque, mais do que a nós mesmos. Nós aguardamos, que a gente não esteja enganado. A Bíblia fala que toda a terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Mas aí a Bíblia nos diz que filho é aquele que o recebe, que o ama. E ele diz que aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então esse é o filho. Esse é o filho. É por isso que Deus olha para Jesus naquele momento onde Ele está prestes a ser batizado e fala: ah, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Muito antes dos milagres, muito antes de Ele transformar água em vinho, Deus olha para Jesus e fala: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não pelos feitos de Jesus, não pelos feitos de Jesus, mas porque Ele amava o Pai e tudo que Ele fazia revelava quem era o Pai. Ele não era orgulhoso, porque Ele não tinha aquela necessidade de querer mostrar que Ele era filho. Quem é filho não precisa ficar mostrando que é filho. Ele mostra claramente o reflexo do Pai. Foi por isso que Deus olha para Jesus naquele momento e fala: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque o filho ouve e obedece. O filho
espere que o Pai te dê palavras novas, mas persevere em obedecer. Persevere em obedecê-lo fielmente. Em obedecê-lo fielmente. Quero perseverar em te obedecer, Senhor. Perseverar em te obedecer, Jesus. Perseverar em te obedecer, Senhor. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama sobre nós. Vem derrama sobre nós. Tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Se pedimos, Jesus virá. Vem como chuva, descerá. Se pedimos, essa é Ele virá. Ele prometeu que viria. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover sobre nós. Vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover sobre nós, Senhor.
precisamos desse mesmo Espírito. Desse mesmo Espírito. Te louvando, te amando, pensando pela sua presença, Senhor. Reverenciando sua presença nessa noite, Senhor. Nós continuaremos desse mesmo Espírito. Sua presença. Que sua presença invade esse lugar. Sua presença invade esse lugar. Preencha cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez. Queremos ver o céu nascer. Estamos já há 4 dias do final do ano, amém? Hoje é o nosso último culto de domingo. E Deus tem uma palavra muito tempo no meu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para nós que vai nos possibilitar entrar 2026 totalmente renovado no Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graça nessa noite. Que o Senhor nos permite chegar a esse final de ano, Senhor, nos sustentando, nos livrando, Pai. E peço que o Senhor receba nessa noite nosso culto de gratidão ao Senhor. Fala com cada um de nós, Pai. Toma um lugar de honra, Senhor. Fala com a tua igreja. Coloca-nos guardando esse trabalho. Envia, Pai, nós visitando esta rua, moradores, famílias. Onde tiver uma família nessa noite, fala ao seu coração. Pai, que nessa noite teu Espírito tem liberdade para falar com cada alma que entrou por essas portas. Te louvamos, te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Sentar os irmãos, por favor. Hoje, falta exatamente 4 dias para rompermos, terminarmos esse ano de 2025 e dar início a um ano novo, 2026. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para o teu e para o meu coração, amém? Amém. Palavra de renovação, palavra que vai nos fazer entrar um ano novo, com a mente totalmente voltada para o Senhor. Os irmãos, por favor, abra lá em Colossenses capítulo 3. Você vai ver Gálatas, Efésios, Filipenses, e depois de Filipenses, você vai achar Colossenses capítulo 3, 2 versículos somente. Amém? Colossenses 3, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, o texto, o tema: pensai nas coisas que são de cima. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então que você possa nessa noite meditar nessa palavra. Aqui o apóstolo Paulo nos orienta a pensarmos nas coisas que são do alto. E aqui tem uma palavra de um pensador africano chamado Israel Domingos, achei interessante. Diz assim: para viver um ano novo de transformação, ou de uma forma transformadora, é essencial deixar a velha versão de si mesmo para trás. Carregar o passado apenas adia os mesmos erros no futuro. Não se trata de querer uma nova vida, mas de organizar e valorizar a que já se tem. O tempo não muda nada sozinho. Ele apenas revela o fruto das decisões feitas. Escolher é necessário, pois quem não decide será conduzido pelo caos. Avançar exige coragem para se despedir do que não serve mais. Descansa, prioriza e age com sabedoria, pois
até os sonhos precisam de ordem. Então, até o sonho que nós temos precisam de ordem para ser realizados. E acima de tudo, aplica o que já sabes, pois conhecimento sem ação é desperdício. Que o novo ano seja vivido com propósito, força e fé. Entendem, irmãos? Que todo conhecimento que nós buscamos em Deus até o dia de hoje, se não demandarmos ação para que possamos praticar o que nós conhecemos, isso chama-se desperdício. Então não adianta conhecer coisas novas e não colocar em prática essas coisas novas. Então o tema dessa noite é: não troque de ano, não troque só de ano, mude também os seus pensamentos. Porque se você somente trocar o ano, vou passar de 2025 para 2026 com os mesmos pensamentos derrotistas, você vai apenas adiar os problemas. Então, não troque só de ano, mude também os seus pensamentos. Amém? Entenda que para viver as coisas de Deus, é necessário você colocar em prática o que Ele tem te ensinado. E nós vemos que as pessoas mudam de ano, colocam roupa nova, comem caroço de uva, e pulam 7 ondas, e é um tal de correr atrás de roupa branca no final do ano, mas se não mudar o pensamento, não adianta nada. Amém? Lá em Romanos 12, nós vemos que ali nós recebemos um conselho também do apóstolo Paulo tremendo. E esse conselho que ele nos dá, ele nos faz refletir. Lá em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse deve ser a nossa postura para o ano de 2026. Porque se não mudarmos, para não colocarmos em prática tudo isso que a Bíblia nos ensina, nós devemos estar virando, apenas passando para um novo ano, mas com práticas antigas, com pensamentos antigos. E nós sabemos, a Bíblia nos ensina a influência que tem os nossos pensamentos com a nossa vida. Porque entenda, o que você repete com a boca molda a sua mente. O moldar da sua mente transformará suas ações. E você, com ações novas, você terá também novas atitudes. Então é importantíssimo para nós colocarmos em prática o que nós aprendemos, o que diz aí, o que a apóstolo Paulo quer dizer, quando ele fala em culto racional, é nós policiarmos até no que nós falamos e sabemos a quem estamos servindo, porque ele tem nos ensinado. Mas se você não repetir o que ele ensinou, e pelo contrário, repetir as palavras derrotistas, que a boca fala 24 horas por dia, eu vou repetir: a boca molda a sua mente. O que você fala vai moldar a sua mente e vai moldar os seus pensamentos. Aí que a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder, irmão. Então as pessoas às vezes não têm sucesso, ou mudam um ano sem mudar as suas palavras, com as mesmas palavras do passado. Ela vai ter pensamentos repetidos. Então, as palavras, ela moldam a mente, o moldar da mente transformará as suas ações. E as suas ações, elas se revertem em atitudes. Então nós temos que ter muito cuidado. Não deixarmos que as coisas que nós, nesses 12 meses, percebemos que nos paralisou, que nos fez andar em passos lentos em direção ao que Deus nos prometeu, nós temos que somatizar tudo isso, jogar na lata do lixo
e não deixar de atravessar o ano conosco. Isso fala assim, a questão de atitude. Temos que tomar uma atitude de mudança, irmão. Não só ficar nas palavras, porque palavras o vento leva. É o que o apóstolo Paulo ensina aqui. Em nós praticarmos culto racional, é o poder da mente. É entender o que nós estamos fazendo e para quem estamos fazendo. E é um processo diário, lutar contra os novos pensamentos. Então, que você possa repetir comigo. É um processo diário. É o lutar contra os maus pensamentos que me atacam. Porque a nossa mente, ela vai sempre ser presa pela razão. E o Espírito Santo nos leva a refletir no que a palavra ensina. Então, se nós não tivermos esse cuidado, nós não entenderemos que é um processo diário. Qual? Lutar contra os nossos pensamentos que vem tentar nos parar, tentar nos limitar. Eu coloquei hoje no Facebook uma mensagem que uma pastora amiga me enviou. Um garoto de 16 anos. Ele anda 8 quilômetros diários para ir cultuar a Deus. Uma região inóspita. Mas ele vai porque ele sabe a quem está servindo. 18 anos. Enquanto os adultos, irmãos, estão agindo como criança. Enquanto esse adolescente está agindo como adulto, reconhecendo que Deus é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Então ele anda 8 quilômetros para louvar a Deus e vai com maior alegria. Tem pessoas que às vezes moram metros da igreja, anda apenas, às vezes pega uma condução quando pega, e às vezes não consegue glorificar a Deus com o seu esforço. Então, como mudar o ano com essas mesmas atitudes? Como mudar o ano não entendendo que Deus merece o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa gratidão? E o que faz a pessoa reconhecer e se esforçar no nível desse garoto? Fala comigo, é a gratidão. É a gratidão em saber quem Deus é, o que Ele merece de cada um de nós. Então o tema é: não troque só de ano, mude também os seus pensamentos. Não fique escravo dos pensamentos. Toma atitude de mudança. Isso significa um homem chamado de metanoia. Metanoia é a mudança de mente. É a mudança, irmãos, aqueles pensamentos que vêm tentar frear o caminhar. A metanoia, que é o pensamento novo, ele nos faz vencer os velhos e imundos pensamentos. Diga comigo: Senhor, que eu seja substituído na minha mente, me dá os pensamentos do Senhor. Tem que ser pedido isso, irmão. Pedir para Deus te dar os pensamentos, porque os pensamentos de Deus, Ele vai dizer quem você é, e vai mostrar quem é o Deus que você serve, e vai te fazer ter novidade de vida. Então peça a Deus, dê novos pensamentos. Quero pensar como o Senhor pensa. Não seja escravo dos pensamentos, irmão, porque os pensamentos eles tendem a nos derrotar. Nós temos exemplos. Se você ver lá no livro de Números, no capítulo 13, você vai ver que ali Moisés manda os homens espiar a terra nova, a terra da promessa. E aqueles homens vão, 12 líderes, 12 homens que tinham influência nas tribos, eram 12 líderes de tribos. E quando eles chegam naquele lugar, a terra manava leite e mel, mas os pensamentos estavam apenas fazendo eles focarem nos gigantes que tinham naquela terra. Enquanto Caleb e Josué olhavam para os frutos da terra, olhavam para as coisas imensas, os grandes cachos de uva, aquelas coisas enormes. Imagine Josué e Caleb admirando as bananas daquele lugar, os pés de coco, maçã, uva. Os outros 10 estavam focando só no tamanho do gigante. E os pensamentos deles não deixaram ele ver ou apreciar as maravilhas daquele lugar, porque eles estavam presos apenas no tamanho do gigante. Então isso é ser dominados pelos pensamentos derrotistas, irmão. Quantas pessoas deixaram de viver um 2025 as promessas do Senhor, porque ficou mirando nos pensamentos e nos dados que o diabo enviou.
Quantos deixaram neste momento de estar agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas, pelas conquistas, ou pelo que Deus tem prometido, que a pessoa crê que vai acontecer, ainda não acabou o ano, faltam 4 dias. Mas a pessoa fica presa nas coisas que o inimigo tem mostrado. As pessoas ficam presas nas ofensas, ficam presas nas disputas, naquilo que não conquistou, e deixa de agradecer a Deus pelas coisas que conquistou. Então isso é fruto de pensamentos derrotados. Então não troque, irmão, somente de ano. Mude os pensamentos. Comece a fazer coisas novas. Pensar em coisas novas. É o que eu sempre digo, se você não tem o que você quer, faça coisas que você nunca fez, irmão. Desafie você mesmo a ler, a orar, a jejuar, a consagrar a sua vida. Busque Deus de uma maneira que você possa sentir que Deus está trabalhando de uma maneira potencialmente forte na tua vida. Mas não fique escravo dos pensamentos, porque aqueles 10 homens líderes, eles chegaram e voltaram para relatar a Moisés o que eles viram. E o que eles falaram com Moisés? A terra era boa, mas estava cheia de gigantes. Aí deu o nome das tribos dos gigantes, inclusive os anaquins, os jebuseus, foi falando os nomes. Imagine Josué e Caleb olhando para aqueles 10 líderes, pessoas influentes, pessoas que muitas das vezes, dentro de uma sociedade, de uma família, num grupo, ao invés de buscar o Senhor, os pensamentos deles fazem com que outro desanime. Os pensamentos, as palavras, as atitudes fazem com que outros desanimem. E Josué olhando para aqueles 10 líderes, parecendo crianças, Moisés querendo ouvir eles falarem 40 dias visitando aquele lugar, ao invés de falar das maravilhas do lugar, ele falou, não, nós éramos vistos como eles, como gafanhoto. Eles eram tão grandes que éramos vistos por eles como gafanhoto. E aí Caleb e Josué mandam que eles calem a boca, mandam que eles fiquem em silêncio, que eles estavam contaminando o restante do povo. Porque muitas das vezes você quer levar uma pessoa a andar e professar a fé, dar as mãos a alguém para ele caminhar e vencer etapas e até atingir as promessas, mas muitas das vezes as pessoas ficam mais presas naquilo que ouve do outro. Não dá, tá ruim, não vou conseguir, é final de ano, não consegui tudo que eu queria. Mas o que foi feito para mudar nos 12 meses? O que foi feito para conhecer mais Deus? O que foi feito para se aproximar mais de Deus? E ali, aqueles 10 líderes conseguiram contaminar a população. Mas Josué e Caleb, eles disseram, não, que nós subamos e possuamos a terra que Deus nos deu. Mas os outros 10 líderes, homens de influência, eles estavam tomados pelo espírito de medo. Então é importante, irmãos, que em ano de 2026 teremos desafios, sim, mas iremos vencer a todos eles em nome de Jesus, que é a promessa, irmão. Então não podemos deixar as coisas que aconteceram esse ano que tentou te parar. Anote no papel, anote sonhos que você teve que não conseguiu realizar, ou que estão para ser realizados, coisas que te fizeram chorar, coisas que te entristeceram. Anote essas coisas e declare diante do Senhor que você há de vencer essas situações. Pensamentos que te fizeram andar para trás, amizades que te tiraram, tentaram te tirar do foco. Isso são coisas que nós temos que fazer porque devemos apresentar a Deus um culto racional. Ou então iremos virar o ano com as mesmas práticas do passado. Então entenda que quem não deixa o passado para trás, mais cedo ou mais tarde, será encontrado pelo passado no futuro. Então aquelas coisas que travam, que dificultam a caminhada, aquelas coisas que fazem a pessoa parar de andar com medo, se você não vencer essas coisas em 2025 e quiser mudar para 2026, sem pedir para o Espírito Santo fazer uma faxina na sua mente, sem lançar para fora da sua vida pensamentos de derrota, você vai ter o grande
corre o grande perigo de no ano de 2026 se deparar com esses mesmos problemas e ter a mesma atitude. Então, quem não deixa o passado para trás, mais cedo ou mais tarde, será encontrado pelo passado lá no futuro. Então, joga esse passado para longe de você, irmão. Os pensamentos que tentam tirar você da presença de Deus, com os pensamentos vêm e nos fazem tentar viver a realidade humana, com pensamentos malignos humanos. É esse pensamento que nós temos que repreender e pedir ao Senhor uma mente nova, metanoia, uma faxina mental. Porque senão não adianta mudar o ano, se não mudar os pensamentos. Amém? Não adianta virar o ano com roupa nova e com pensamentos leves. Não adianta, irmãos. Não permita que a pessoa antiga atravesse o ano contigo. Então não permita que o seu eu do passado, irmão, o seu eu que, se no momento de raiva esquecia quem era Deus, no momento de ódio, de ciúme, de inveja, quer ferir o próximo, quer vencer com atitudes carnais, não permita que ele atravesse o ano com você, sepulte ele. Sepulte, porque Deus é teu, mostra na tua e na minha vida que esses pensamentos nos impedem de alcançar as promessas do Senhor. Então não deixe que o velho homem, a antiga vida, atravesse o ano. Então não adianta botar ela na roupa nova, na roupa branca. Não adianta fazer ela comer 7 caroços de uvas, com as 7 ondas. Ela vai adquirir mais força da tua alma, para o que vem parar a tua caminhada. Então não adianta, irmãos. Aqueles pensamentos, aquela atitude que Deus mostrou para cada um de nós, que nos dificultou no relacionamento, que nos atrapalhou no buscar a Deus, nos atrapalhou no buscar a palavra, aquelas situações que nos prendeu a pessoas que não teriam compromisso com Deus, que te afastam do Senhor. Irmãos, são sinais que Deus nos deu, de que não devemos atravessar o olho com esses pensamentos. Mandar embora, irmãos, é consagrar a vida para que novos pensamentos nos façam vencer a velha natureza. Então, não troque só de ano, mude também os seus o quê? Pensamentos, porque são eles pensamentos velhos que nos faz viver velhas coisas e ter velhas atitudes. Não adianta louvar a Deus e viver como órfão. Louvar a Deus, chamar Ele de Pai, declarar amor, mas no momento que a alma geme, vive como órfão, porque não obedece às palavras do Pai. O Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então neste ano de 2026, que nós possamos colocar em prática isso. Não deixar que as velhas atitudes, os velhos pensamentos nos roubem do Senhor. Não adianta roupa nova, não adianta falar em sonhos novos, mas continuar com as mesmas atitudes do passado. Então nós temos que eliminar das nossas vidas as coisas que o Espírito Santo tem mostrado que nos dificulta ser quem Ele quer que nós sejamos. Amém? Então não adianta trocar o ano, não adianta mudar de ano com pensamentos velhos. Quantas pessoas são escravos dos seus pensamentos, irmão? Não tomam uma atitude de mudança, não tomam postura de mudança. São escravos de pensamento que dizem: não ande, não faça, não vá. Quantos, irmãos? E quando eu leio uma mensagem como essa que eu li hoje, de um jovem de 16 anos, irmão, que anda 8 quilômetros para louvar a Deus, para glorificar a Deus na sua congregação, eu falei: meu Deus, que esse seja o espírito da igreja em 2026. Porque nós temos que vencer, irmão. A nossa alma não quer os pecados dessa vida. A nossa alma não quer que nós nos esforcemos para glorificar a Deus. Ela quer nos ver andar para trás. Mas nessa noite, nesse último culto do ano,
que possamos entender que não podemos deixar essas velhas práticas atravessar o olho dentro das nossas roupas novas. Mas pelo contrário, que você não tenha nem roupa nova, talvez, para mudar, irmãos, para passar uma roupa usada, bonita, do ano de 2025, mas que os seus pensamentos estejam mudados. Não adianta. Mudar o ano com roupa nova e pensamentos velhos é bem diferente de você botar uma roupa usada, linda, limpa, mas com pensamentos novos. Então, não é só mudar de roupa, é mudar também os pensamentos. Porque são os pensamentos que nos escravizam, mas também são os mesmos pensamentos que nos unem mais ao Senhor. Por quê? Porque as nossas guerras, irmãos, elas são na mente. Como diz lá em Provérbios 27:3, 23:7. Assim como agir o homem na sua alma, assim, na sua mente, assim é. Então não adianta você tentar ajudar uma pessoa que tem pensamentos derrotados, derrotistas. Senão a pessoa vai contaminar até você. Então, porque ele está vivendo, ela está vivendo com os pensamentos antigos. Para que nós possamos, neste ano, irmãos, termos verdadeiramente pensamentos novos. É um culto racional. É uma faxina mental. E anular na nossa vida todas as coisas que nos fez, não nos permitiu viver as promessas de Deus em 2025. Se você não cortar a carne em dezembro, você sangrará o próximo ano de janeiro a dezembro. Se você não matar esse velho homem. Então é necessário sangrar. O que é sangrar? É sacrificar. É um esforço. Você não é só falar, não vou fazer mais, é fazer algo a mais. Jejue e ore para que você pare de praticar coisas que afastam de Deus, irmão. Quantos pensamentos roubam pessoas de Deus? Porque as pessoas se conformam com os pensamentos errados, irmão. Ah, não, eu vou parar. Eu acho que eu não vou conseguir. Ah, eu não ganhei aqui, eu não ganhei aquela pessoa este ano. Eu vou parar. Irmãos, quantas pessoas param? Porque não querem sacrificar, irmão. Não querem. Não tem esse jovem que eu falei, 8 quilômetros, você podia falar, não, sou jovem. Eu não vou me sacrificar assim não. Para que 8 quilômetros para louvar a Deus? Se posso louvar aqui mesmo? Não, irmão. É com alegria que Deus testemunha de andar 8 quilômetros para louvar o Senhor. Irmãos, que nós possamos ter um espírito assim, irmão, para vencer o nosso eu. Porque o nosso eu carnal, ele quer nos afastar de Deus. O nosso eu, ele quer boa vida. Ele quer moleza. Mas nós temos que fazer o quê? Vencer o nosso eu. Então, nós não podemos deixar, irmão, que a nossa alma nos separe de tudo aquilo que Deus já nos prometeu. Então que você possa se esforçar. O Senhor disse a Josué, quando Moisés morreu, Josué, meu servo Moisés morreu. Imagine Josué ouvir que o grande líder, irmão, ele como criança viu liderar aquele povo, ele agora era morto. E o Senhor fala, Josué, assuma o lugar de Moisés. Não aparte da tua boca, lá no capítulo 1, versículo 7, ele diz, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. Mas quantas pessoas, irmão, não entendem essa palavra de meditar de dia e de noite? Acho que é muito esforço. Não quer mudar os pensamentos, irmão. Consegue ler uma fotonovela, uma semana direto. Consegue ver tantas coisas que poluem a mente, poluem a alma, andar com amizade que afastam de Deus, namoros, noivados que afastam de Deus. E querem mudar o ano, mas como? Com pensamentos antigos, irmão. Pensamentos velhos. E o que Deus falou a Moisés foi, a Josué foi, medita no livro desta lei de dia e de noite, para fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito. Quer vitória em 2026? Mude seus pensamentos. Quer vitória em 2026? Repreenda os pensamentos da carne que tentam te afastar de Deus. Repreende os pensamentos que tentam levar você a sentir as feridas na alma.
nós prestamos atenção nas feridas da alma, a alma começa a dominar o nosso espírito. Ah, você foi magoado. Você foi magoada. Ah, não estou mais olhando para você. Você foi trocado por alguém. Ah, não, você não sabe ler, escrever, você não tem cultura. Você não tem roupa nova, mora numa casa assim, assado. Você está igual aos seus pais. Quantas pessoas estão escravas, irmão, desses pensamentos e permite que o diabo use pessoas para ajudar a pensar errado. Aí a pessoa erra uma vez, erra duas vezes e acaba ficando o quê? Escravo dos pensamentos. E os pensamentos vão levar o quê? A atitudes. Então, quando nós ficamos escravos de pensamentos, se for pensamentos bons, nós iremos caminhar em direção à estatura de varão e varão perfeito. Mas quando são pensamentos ruins, vão nos congelar, como congelou o exército de Saul no deserto, diante daquele gigante. Então, irmão, não troque só de ano, mude também os seus pensamentos. Não adianta mudar o ano com pensamentos velhos. Quer mudar? Quer ver resultado? Troque os pensamentos. Começa a buscar em Deus novos pensamentos. Começa, aumenta o jejum, aumenta a oração, aumenta a busca ao Senhor, irmãos. Você acordou de madrugada? Acordei por acaso e bota o joelho no chão, ore 10, 15 minutos, não importa. Se de repente acordou de madrugada, não sabe por que acordou, irmão, e vai ver um filme para distrair, vai orar, meu irmão, vai ler a palavra. Aí você vai começar a mudar. É difícil dominar a carne e levar essa prática, irmão. Tem que fazer até virar cultura. Até que se torne cultura na tua e na minha vida. Porque senão a carne vai nos vencer. Aí não adianta mudar o ano, porque são pensamentos ainda velhos. Então não troque só de ano. Mude também os seus pensamentos. Interessante, irmão. Se você não obedece o que já aprendeu, então quantas pessoas, campanhas novas, cultos novos, músicas novas, e lê um texto novo, aprende uma frase nova, mas se você não obedece o que já aprendeu, para que aprender coisas novas? Ah, tem um novo aí, tem um colega, tem um lugar que eu vou, nossa, é coisa tudo nova, novidade e tal. Mas se você não consegue praticar o que já aprendeu até aqui, quer aprender mais o quê, irmão? Então, se não aprender, se não colocar em prática o que já aprendeu em Cristo Jesus, não precisa aprender coisas novas. Precisa colocar em prática o que já aprendeu. Porque senão, vai mudar o ano com roupas novas. Escravo da mente antiga, com velhos pensamentos, que vão levar atitudes ainda erradas. E se não deixarmos isso no passado, lá no futuro, encontraremos com esse passado. Então nós possamos entender, se nós guardarmos isso para 2026, Deus vai fazer uma revolução na tua vida, na tua história. Se conseguirmos absorver pelo menos metade do que o Espírito Santo fala conosco nessa noite, 2026 nada vai te parar. A alma não vai mais te dominar. Por quê? Porque você vai ter pensamentos refrigerados pelo Espírito Santo. Então, aprendeu coisas novas, começa a colocar em prática, irmão. Deus falou contigo sobre amor, começa a colocar em prática, dentro de casa, em família mesmo. Deus te falou em obediência, começa a colocar em prática. Deus te falou em ajudar alguém, começa a colocar em prática. Deus te falou em buscar Deus em oração, em jejuar, uma campanha de 21, 30, não importa quantos dias, mas peça a Deus algo que possa mudar a sua história no mundo espiritual, para que repita no mundo natural. Não, nós é um esforço, mas para mudar a tua cultura tem que haver empenho. Porque senão vai mudar o ano com roupas novas, mas escravo dos mesmos pensamentos. Então não troque só de ânimo, mude também os seus pensamentos. Não deixe que a morte te ensine. Porque muitas das vezes nós não entendemos que algumas que há caminhos que parecem direito ao homem, ao ser humano, mas o caminho do fim deles é um fim de morte.
Pode ser a morte física ou a morte espiritual. Eu lembro de uma pessoa, há anos atrás, quando eu estava em outro ministério, que começou ali, a jovem namorar um rapaz, e eu dei conselho, me pediu conselho, eu dei, eu liderava a mocidade naquela época, e conselhos, e vai, conselhos vem, e eu falei, olha, não convém, dê um conselho, não convém que ela se comprometa com essa pessoa. Ah não, mas é muito bacana, só não é crente, mas age como se fosse crente. Eu falei, age como se fosse, mas não é. Aí a pessoa foi magoada comigo, parou alguns dias de falar comigo. Porque eu não tive conselho, queria me passar o que estava pensando. Falei, minha irmã, pensa bem, tem comunhão, está em desacordo com a palavra, é julgo desigual. Quando você conhece a palavra e se une a alguém, depois que Deus passa a conhecer a palavra, aí um vai abençoar o outro. Mas quando conhece, se une a alguém que não conhece, é julgo desigual. Aí a pessoa ficou dias sem falar comigo. Aí é porque casaram-se, e os dois casaram-se, e aquela pessoa que era tão dedicada ao grupo de mocidade começou a faltar, começou a agir em rebeldia dentro de casa, virou as costas para tudo que aprendeu. Aí, com o tempo depois, a pessoa dentro da igreja chorando, porque estava assim o cara de casamento da filha, por isso e tal. Eu falei, não falei? Não falei que é julgo desigual? Aí a pessoa agora começou a orar para Deus fazer uma obra. Mas a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso ele separar, vai colher, irmãos. Então não adianta mudar o ano com roupas novas, sem mudar os pensamentos. Porque a alma vai satisfazer com tudo que nós vemos que nos agrada. Porque a alma gosta de pecado, irmão. A alma gosta de raiva, de sentimentos. A alma gosta de toques. A alma gosta de coisas que despertam, que projetam. A alma gosta. Mas o Espírito em busca é Deus. Por isso que é um constante conflito da alma com o Espírito. Então, irmão, não troque só de ano. Mude também os pensamentos. Quantas pessoas que não conseguiram mudar os pensamentos e hoje não se encontram na casa do Senhor, irmão. Pessoas com aparência de crente, aparência de homem forte, mulher forte, jovem forte, mas não entende que a luta não é carne e sangue, irmão, é espírito. São contra demônios. Por isso que não adianta, tem que mudar o ano, muitos pensamentos, irmão. Porque senão fica pelo caminho. Quantas pessoas de aparência vão ficando pelo caminho? Porque não é o físico, irmão. É o forte espiritual, não é o forte natural. E aquele jovem, aquela jovem que lembra aquela mulher, que musculatura. E que crente abençoado. Meu irmão, mas no fundo do espírito. Às vezes está fraco, está raquítico. Por isso que a beleza exterior, irmão, ela só agrada a nós seres humanos. Porque Deus vê a nossa alma, o nosso coração. Então nós temos, irmãos, que nos apresentar a Deus para trocar os pensamentos, não aceitar os pensamentos que o diabo lança contra mim e contra você. Eu sempre digo que não podemos proibir as aves de voar sobre as nossas cabeças, mas não podemos permitir que elas façam ninho. Então o pensamento ruim, eu e você nos deparamos com ele. O negócio agora é repreendê-los, é não aceitá-los. É ordenar no mundo espiritual, eu não te aceito. Repreender. E se preciso for, ore e jejue em favor disso, mas não aceite, irmão. Pensamentos que vão te paralisar. Pensamentos que vão tirar você do foco. Então que você possa guardar isso, irmão. Não deixe que a morte venha te ensinar isso. Não deixe que um dia a pessoa caminhando pelas ruas, aí tem uma igreja, ore e fala, poxa, já cantei. Eu já preguei, eu já orei, já participei da mocidade, hoje estou aqui. Quantos estão assim pela rua? Quantos, irmãos? E quantos já foram levados dessa vida? Estava ouvindo um testemunho há muitos anos atrás, um rapaz que era cantor e compositor, um dia chegou numa noitada de viagem, talvez alguém tenha ouvido comigo esse testemunho há muito tempo. Quando ele passou em Parada de Lucas, perto de uma empresa que é cristã, com um versículo grandão, entrega teu caminho, sou eu, confia nele, ele fará. Versículo antigo, porque ele é antigo mesmo. E quando ele passou ali, vai com o programador e falou assim, irmãos, eu vou colocar aqui a música de um rapaz, um cantor, muito abençoado na época.
Muitos anos que não ouvimos uma notícia dele, essa coisa está vivo ainda. Mas a menina muito linda e botou o hino. Ele estava com o rádio ligado para não dormir. Quando ele ouviu a voz dele cantando o hino dele, para o carro, começou a chorar e voltou para Jesus. Quantos estão mortos, irmão, espiritualmente? E às vezes com estatura de crente, irmão. Tem pessoas que acham que é nervoso, é bravo, é poderoso no espírito. Não, é a reação da carne. É o espírito mostrando aonde tem que ser curado. Quando as pessoas são brutas e respondem, fala, porque Deus é comigo, e não tem uma reação no espírito, não consegue dominar o seu espírito, e não entende que é Deus mostrando aonde tem que ser curado. Aí passa o ano com essas mesmas práticas, com as mesmas reações que tanto faz no Espírito Santo. E não deixa de ser que Deus quer que ele era seja. Quando o Senhor diz, eu sempre digo um versículo antigo, que nós temos que aprender, cada ano repetir, irai-vos, mas não pequeis. Então a ira vai tomar eu e você nessa vida, irmão. Vai, somos seres humanos, mas o que nós fazemos quando estamos irados? Glorificamos a Deus? Ou nós praticamos o resultado da ira e depois pedimos perdão ao Senhor? Então, irmão, quer trocar o ano? Não troque só de ano. Mude também os seus pensamentos. Porque senão, continuaremos a mesma velha natureza no ano novo. Ou iremos apenas pular 7 ondas com a roupa nova. Ou iremos apenas comer 7 caroços de uva. Mas entenda, irmão, o shopping só muda por fora. O que muda por dentro é o Espírito Santo. Então não adianta trocar só de ano. Mude também os pensamentos. Amém? Outra verdade que temos que aprender também é que você não precisa de uma vida melhor. Só necessita organizar a vida que já tem. Eu quero uma vida melhor, e aprendeu tanto, irmão. Lemos tantos livros, vimos tantos vídeos, lemos trechos bíblicos, aprendemos músicas novas, mas não organizamos a vida. Aí queremos sempre mudar, ou queremos sempre fazer o novo que alguém está fazendo. Mas não queremos praticar na nossa vida a mudança, para que o novo também se reflita através da nossa vida. Às vezes é lindo ver o novo que alguém está fazendo, mas não adianta fazer o novo se nós não arrumamos o velho. Não adianta. Não adianta fazer o novo se eu não joguei fora o velho. Que para entrar o novo tem que sair o velho. Para entrar o forte tem que sair o fraco. Para entrar o corajoso tem que matar o medroso. Para entrar o corajoso tem que jogar fora o preguiçoso, a preguiçosa. Como vai frutificar e ter resultado se queremos entrar com os dois? Não, vou virar um ano, mas sei lá, algumas coisas, né? Tem coisas que eu fiz que, não sei que hora que eu fiz, eu fiquei triste. Mas, sei lá, de repente precisa dar uma mudança. João 15,5 diz, sem mim, nada podeis fazer. Quer mudar? Deixe o Espírito continuar o que ele já começou. Não reaja ao tratamento do Espírito Santo, irmãos. Mude o ano, mas mude também os pensamentos. Senão, fala comigo, teremos os mesmos resultados. Então mude o ano, mas mude também o pensamento. Todo dia a mente natural tentará anular os pensamentos espirituais. Todos os dias a mente humana, a mente guiada pela razão, a mente guiada pela carne, a mente natural, todos os dias, ela tenta mudar o quê? Tenta mudar o quê? Os pensamentos do Espírito. Porque a Bíblia diz que o homem carnal ele vive segundo a carne, mas o homem espiritual vive segundo o Espírito. Então é uma briga constante, irmão. Todos os dias o homem carnal, que um dia nós sepultamos, ele vai tentar levantar a tampa do caixão e não deixar vivermos o homem espiritual. Mas isso já acabou na minha vida. Não, mas a minha vida não vive espiritualmente. Quando nós somos atacados, que mexe com nossos nervos, mexe com nossos sentimentos, é que o Espírito mostra aí, tem que curar essa aí ainda.
É quando a nossa ira vem, que dá vontade de bater, brigar, xingar, atropelar. Ou a vontade vem, mas a vontade passa, irmão. Pode dar vontade de se atropelar. Mas, irmãos, não faça. Então, a vontade, todos nós temos, irmão. Mas é apenas a alma, é a razão. Agora, o Espírito vai nos levar a pensamentos espirituais. Se nós praticarmos, teremos resultados também espirituais. E vamos agradar a Deus. Então, não adianta mudar o ano novo com atitudes velhas. O que me pedir de buscar mais o Senhor? O que me pedir de consagrar mais a minha vida ao Senhor? O que me pedir de ter um melhor convívio em família? É só analisar o que você fez ou o que lhe foi feito em família e que lhe tirou do eixo da vontade de Deus. Começamos a analisar, irmãos. Se possível for, sente em família, sente casais e começa a botar as coisas ruins que aconteceram e por que aconteceram. Ah, mas eu vou lembrar disso para quê? Para não repetir, irmão. Fala assim, praticar o erro é humano, repetir o erro é burrice. Então, temos que ver aonde que nós erramos, em que nós erramos. É aí que Mateus diz, quando eu for construir uma casa, sente primeiro e comece a anotar. Para que fazendo, não pare no meio de os outros dias que começou, não pode acabar. Então, é anotar as coisas que atrapalharam, as coisas que foram a mais, as coisas que desperdiçou, as coisas que foi no tempo errado, que foi feito, atitudes que fizeram que você até imaginasse parar um pouco. Irmão, anote tudo isso, sente e apresente isso a Deus e repreenda os demônios que tentaram te levar a fazer isso. Porque são demônios, irmão. São demônios que lançam pensamentos. E as pessoas acham que é normal. E o pior é 1 ano, 2 anos, 3 anos, virar todos os anos. Todos os anos. Uma roupa nova. E com esses mesmos pensamentos. Então o perigo é de levar o passado para o futuro. E lá na frente o passado se manifestar no futuro. E acabar com a sua alegria no teu futuro. Não troque só de ano. Mude também os seus pensamentos. Porque senão vai tomar um tombo lá em 2026. Nós temos que guardar isso com a gente, irmãos. Não trocar só de ano. Porque todos os dias a mente da razão, a mente natural, a mente da carne vai nos dificultar entender as coisas do Espírito. Então começa a orar, irmão. Espírito Santo, me revela a sua vontade, abre os meus olhos. Espírito Santo, revela coisas espirituais. Consagre a sua vida, irmão. Faça jejuns. Consagre a vida. Ah, mas não, eu tenho atitudes aqui. Irmão, começa a consagrar até que haja mudança. Mas não se conforme com o velho. Com a velha atitude. Não se conforme. Quantas pessoas estão bem, de repente muda, mano, de uma hora para outra, podemos mudar. Aquele homem calmo, aquela mulher calma que estava conversando, de repente viu um monstro. E o pior, irmão, não é deparar com esse monstro, não. O pior são atitudes tomadas depois que está monstro. Com pensamentos totalmente antagônicos. Então é nesse momento, irmão, que o novo homem, a nova mulher, são pensamentos refrigerados e mudados. Tem que glorificar o Senhor. Aí nós iremos entender, como o Senhor diz, quando tiver que andar uma milha, ande com ele 2. Quando te pedir a capa, dê da minha túnica. É esse momento que nós estamos irados, magoados e cheios de razão. Entre aspas. Cheio de razão. Aí tomamos atitudes que a alma está mandando tomar. Eu tenho que mostrar que eu estou de cara feia. Eu tenho que mostrar que eu não gostei. Porque não glorifica a Deus, irmão. Seja bobo. Seja boba. Mas não deixa a razão tirar você do eixo da vontade do Espírito Santo. Porque até o momento de você reagir ou machucar alguém, o Espírito vai tentando te convencer a não fazer, porque ele quer tomar aquilo com ele. Se for uma acusação, deixa que ele tome o lugar. Se é uma mentira, uma calúnia, deixa que o Espírito Santo te defenda.
Mas se é uma situação que nós tomamos o lugar do Espírito Santo e reagimos, a velha natureza vai predominar. Vamos entristecer o Senhor e vamos estar sozinhos naquela situação. Quer mudar o ano novo? Mude também os pensamentos. Não troque só de ano. Mude os seus pensamentos. Porque, irmão, nós temos resultados diferentes. Quer resultado diferente em 2026? Anule ou comece a lutar para anular o que você fez de errado em 2025. Porque senão eles vão mudar o ano junto com a sua bagagem. E vai ter uma hora que você vai ter que abrir a mala. E vai sair tudo para fora. Porque as coisas velhas, se não houver mudança, elas nos acompanham. Aonde quer que nós vamos, irmão? Vamos para a Austrália, para a China, para os Estados Unidos, Portugal, para a Ucrânia, para a Rússia. Se não mudar, os velhos pensamentos vão junto. Vão na bagagem. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra espírito e contra sangue, irmão. São contra espíritos. Então, quer trocar de ano novo? Mude os pensamentos. Senão continuará escravo das mesmas atitudes. Amém? Então, se você não obedece o que aprendeu, irmão, não valoriza o que está aprendendo, não lute para aprender coisas novas. É igual encher um livro distante e não ler nenhum. Uma frase nova. Qual é o efeito da frase? Qual o significado da frase? Coloque em prática. Mas uma palavra nova, um cântico novo, uma frase nova. Qual o efeito? Qual o significado? Se chegou até você, é porque Deus permitiu você ouvir e aprender. Enriqueceu o vocabulário. Enriqueça também a atitude. Mude. Aprendi uma frase nova. Mas com as atitudes velhas, a semente do mal antigo vai matar a semente nova. Então não importa. Aprender coisas novas é colocar em prática as coisas velhas que você aprendeu. Senão, não adianta trocar de ano. Troque também os seus pensamentos. Como eu já disse, porque o que você repete com a boca molda a sua mente. O que você molda na mente transformará suas ações e mudará suas atitudes. Porque senão será o velho homem vivendo um ano novo. Amém? Então nós precisamos guardar isso, irmãos. Se conseguimos guardar metade do que Deus nos fala nessa noite, nós teremos um ano frutífero. Amém, irmão? Guarde, por favor. Não jogue fora o que Deus tem falado contigo nessa noite. Como eu já disse, não adianta lutar para aprender coisas novas. É praticar as velhas de bastante. Então, como eu disse a frase desse pensador Ismael Domingos, ele diz que para viver um novo ano de forma transformadora, é essencial deixar a velha versão de si mesmo para trás. Porque nós temos uma versão, irmão. Quem é irmão macho? E aquele cara, quando mata a raiva nele, sai de perto. Ele é bom quando está calmo. Quando mata ele com raiva, ele se transforma. Velha versão. Deixa a velha versão de 2025. Então, mude a velha versão de si mesmo. Deixa ela para trás. Não deixa ela atravessar o ano contigo. Carregar o passado apenas radia os mesmos erros do futuro. Então, se você não muda e carrega para você para 2026, vai repetir novamente as mesmas coisas erradas de 2025. Então, carregar isso no ano novo é repetir a mesma vida, a mesma história. Isso é o mesmo. E essa aí eu conheço. Isso todo mundo se repete. Claro, houve esforço de mudança. Quantos jejuns você tem feito para mudar? Campanha. Mas acrescenta no teu jejum, irmão. Senhor, vou jejuar só 15, 20, 21, 40, não importa. Eu vou ficar daqui 100 dias sem tocar no celular. Então faça as coisas novas para viver. Faça o que tu nunca fez para viver coisas novas, irmão. Não, mas eu não vou aguentar. Se ficar um dia com televisão, eu morro. Meu irmão, você quer mudança? Quer coisas novas? Faça o que tu nunca fez, irmão. Não, mas eu não consigo. Não consigo, estou comprando uma série aí no canal de televisão. Eu não posso perder o capítulo de amanhã, meu irmão. Comece
Começa a dominar a tua alma. Que o Espírito possa dominar a alma. Se fala que domina o Espírito, você nunca vai vencer. Vai mudar o ano com velhas atitudes. Quer coisas novas? Faça coisas novas. Então, quando você começa a orar, jejuar e consagrar, você vai entrando. Sei que você vai mudando o teu caráter. Vai matando as sementes velhas, e vai fazendo você dar novos frutos. Mas se não houver esforço, o velho vai estar sempre acompanhando na bagagem. Tem que haver esse esforço, esse empenho seu. Caso contrário, é como eu falei aqui, ó. Quem não deixa o passado para trás, mais cedo ou mais tarde, será encontrado pelo passado lá no futuro. Não, que isso aí minha família era assim. Não, isso aí é só quando me irritam. Não, isso aí é só quando eu estou magoado. Não sou assim mesmo. Mas quando eu fico magoado com alguma coisa, eu acho assim, meu irmão, vai encontrar lá no futuro. Se em 2025 isso predominou na tua vida, mude o ano fazendo jejum forçado, não importa. Ore em jejum, Senhor, eu não quero esse repito da minha vida. Não quero. Senhor, eu vou uma palavra esse ano que quase me derrubou. Uma palavra simplesmente esse, Senhor, alguém fez alguma coisa comigo esse ano, eu balancei, Senhor, as minhas barras tremeram. Começa a jejuar, papai, me fortalece. Nessa área eu quero ser fortalecido. Como é que eu vou jejuar? Busca Deus. Dedica algumas horas ao Senhor, irmão. Faça alguma coisa que pese em você. Certa feita, irmãos, a Bíblia diz que Davi foi comprar uma terra para oferecer ao Senhor, e ali o proprietário quis doar aquela terra para Davi usar para o Senhor. Aí Davi disse, eu não darei ao Senhor aquilo que não me custa nada. Ele fez questão de comprar, para ele doar ao Senhor o que pesasse no bolso dele. E quantas vezes nós queremos mudança, transformação, um ano novo, mas não queremos nos esforçar. Se você não se esforça para você massacrar a alma, não haverá crescimento. Então, uma das coisas que mais resulta na nossa vida é orar e jejuar. Sabe por quê? Mateus nos ensina o segredo. Há uma casa de demônio que só sai da nossa vida com jejum e com oração. A velha natureza, ela é hereditária. Ela vem dos antepassados, faz parte da árvore genealógica. O que nós falamos semana passada? Mas isso aí é resultado, aquela tempo foi assim. E os casamentos nunca deram certo. Lá, gravidez às vezes não vinga. E lá, o casamento dura 7 anos e termina. Qual é a declaração do crente transformado? Isso termina em mim, em mim. Toda a maldição do passado é quebrada através da minha vida. Eu mudo isso na história da minha família. A minha descendência não vai viver isso. Mude em mim. Tem que ser atitude, postura, irmão. O mundo espiritual, ele quer uma postura nossa. Para ser palavras ditas. No mundo espiritual, transforma-se em decretos. Então você tem que mudar o ano, irmãos. Mas com essa ousadia de viver coisas novas. E valorizar tudo que você aprendeu de Deus este ano. Aí você vai fazer a diferença em 2026. Caso contrário, não adianta trocar o ano se não mudar os pensamentos. Não adianta trocar o ano, mas não mudou as práticas antigas. Só vai mudar de roupa. Porque shopping muda. Hoje tem dente novo, hoje tem a cadentada linda, roupas lindas, cabelo lindo. Não, a pessoa fica quieta, irmão. Mas entenda, o velho homem. E o homem interior? Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, está firmado em Deus. Quer mudar o ano e ter resultado? Mude os pensamentos. Então, para finalizar, coloca no papel tudo que você fez e ficou este ano. Começa a buscar no Espírito Santo as coisas que mais te entristeceram
de erro. Começa a colocar no papel coisas que fizeram você em família não ter sucesso. Começa a colocar no papel coisas que esse ano acabou com a harmonia familiar. Começa a colocar no papel coisas que este ano fizeram você ser uma pessoa ruim, contrária à vontade do Senhor. Depois que você estiver aqui ali, perto do Espírito Santo, Senhor, se alguma coisa ficou escondida na minha mente, na minha vida, me traz entendimento. Você vai sonhar com isso. Anota. Depois você vai fazer uma campanha de oração em cima daquilo ali. Vai jejuar. E vai queimar aquilo, daquele vai lá, que aquilo vai virar cinza na tua vida. Pensamentos novos, ações novas, atitudes novas. Aí você vai glorificar Deus. Aí todo ano que você vai ter diferente. Porque senão, pensamentos velhos, roupas novas, não mudam o mundo, mas mantém o passado no presente. Amém. Oremos ao Senhor, para que Deus possa, nessa noite, marcar as nossas vidas. Nessa noite, Deus nos deu uma chave. Amém? Você quer receber uma chave do Senhor? Fala amém. Deus te deu uma chave nessa noite. E essa chave vai possibilitar você abrir portas novas no ano que vem. Essa chave que Deus te dá nessa noite vai possibilitar você pisar onde seus pés não chegavam. Colocar as suas mãos onde você não conseguiu. Vai trazer a você a realização de planos e sonhos que estavam encavetados por causa das atitudes corridas que você fez no passado. E se aquilo vai dificultar você, se aquilo vai atrapalhar você, o próprio Espírito Santo fechou as portas para você. Como ele fez com Paulo. 2 vezes ele quis ir, o Espírito não deixou ele ir. Quantas vezes o Senhor fecha uma porta na tua e na minha vida, porque ele sabe que o resultado seria de morte. Então, nessa noite, Deus está entregando em cada mão aqui neste lugar uma chave nessa noite. E essa chave vai te conduzir a portas de bênção, portas de milagres. Você vai pisar onde você não conseguiu pisar. Você vai abrir portas que você não conseguiu abrir. Você vai viver o que Deus tem prometido na palavra dele. Guarde o que foi ensinado nessa noite e serão chaves para a tua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, estamos gratos por essa palavra, Senhor. Nos vamos trazer essa noite. Senhor, a palavra essa que o Senhor marcou vidas para receber deste lugar. Aqueles que estão ao alcance das nossas vozes, não importa o lugar em que ela esteja neste momento, que essa palavra vai frutificar na sua vida. Nós temos uma palavra profética que vai ter resultado do Senhor. Se eu creio que o que nós plantamos, queremos colher o fruto do Espírito. Então toma nas suas mãos, cada uma das nossas vidas, lares e família. Toma esse ministério, Deus, Pai amado, que nessa noite o Senhor venha marcar a nossa trajetória. E eu declaro, Senhor, que nós viveremos as promessas do Senhor na terra dos viventes. E esses 4 dias que faltam para findar esse ano de 2025, ó Deus, nós queremos que serão dias de bênção, Senhor. Dias que o Senhor irá nos revelar a tua vontade, que o Senhor vai revelar aos nossos corações os passos certos a tomarmos no ano que vem. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Nos ajude a permanecer no eixo da tua vontade. Pai, nos ajuda a eliminar das nossas vidas ações e reações que tanto entristeceu o Senhor e pessoas neste ano de 2025. Que nesses 4 dias nós temos a força do Senhor para nós sermos moldados pelo Senhor e viver o novo do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Espero-nos em paz e abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus, no seu